Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa e Ups. Vamos de parte 3 do Recapitulando a Saga Sexta-feira 13, um capítulo que, na minha perspectiva, é bem controverso negativamente, mas isso eu vou desenvolver ao longo de todo esse vídeo com spoilers. Então já fica ligado aí que você vai ver aqui curiosidades sobre o filme, esse terceiro capítulo, como foi feito, toda a produção do filme. Vou fazer um resumo completo sobre todo o filme, e ainda vou dar minha opinião pessoal no final com a avaliação final. No caso, a notinha que eu dou geralmente em todos os vídeos. Inclusive, você aí que ainda não assistiu os capítulos anteriores, onde eu revisei a parte 1, que é o primeiro filme original, e a sequência, o vídeo de card deles vão estar aqui abaixo na descrição deste vídeo. Então, quando terminar isso aqui, vamos lá dar uma conferidinha, vale muito a pena. Tanto na questão de ajudar, né, meu canal crescer cada vez mais, você pode ir lá comentar, você pode ir lá curtir, você pode ir lá assistir o vídeo completo, porque o vídeo tem muito humor, ao mesmo tempo você vai aprender muito. Se você é fã da franquia Sexta-feira 13, você vai aprender muito sobre esse universo. Mas tá bom, né? Bora parar de enrolação e quem chegar primeiro ganha! Com a mesma rapidez que o filme anterior foi produzido, veio Sexta-feira 13 parte 3. O roteiro foi escrito pelos novos roteiristas, né, Mark Peters e Carol Harrison. A direção, como no filme anterior, ficou nas mãos de Steve Miner novamente. E como essa saga já estava se tornando algo muito mais sério, né, as gravações acabaram sendo mudadas, né, a produção mudou de ambientação e foi para a Califórnia para ficar perto dos profissionais de Hollywood. Agora, por que será? Mesmo o filme passando ainda assim ali nas redondezas de Crystal Lake, mudando apenas o lugar onde foram gravar. E eu lhe respondo a pergunta. Simplesmente porque eles queriam gravar o filme em 3D, já que na época, né, durante os anos 80, estava na moda filmar filmes com a tecnologia em 3D. Mas não o 3D de hoje em dia, não, que é a coisa mais lindinha de papai, não. Era aquele 3D full mesmo da década de 80, com aqueles óculos, um lado é vermelho, o outro é azul e vice-versa. E usavam basicamente para a gente ver aquelas coisas sendo arremessadas na nossa cara aleatoriamente. Inclusive, na hora do resumo aqui do filme que eu vou fazer, vocês vão ver muito desses momentos. Os realizadores declararam que eles se importavam mais com o que iam jogar na nossa cara durante o filme do que com as próprias atuações do elenco. E, sinceramente, foi um trabalhão aprenderem a trabalhar com a tecnologia 3D, viu? Tiveram que se acostumar a usar o sistema, aprender a calibrar, o que atrasava as gravações, onde ambos tinham que regravar tudo, pois o material não ficava bom. Além de terem muito cuidado ali com as cores e necessitavam muito do brilho também. E todo esse trabalho, mais o orçamento, fez com que chegasse ali na casa dos 2,3 a 4 milhões de dólares nesse terceiro capítulo. E uma galera falou, né, de acordo com o que eu vi pelas minhas pesquisas, que a Paramount chegou a desembolsar cerca de 8 a 10 milhões. Tudo isso para providenciar o material para que mais de 1.079 salas pudessem, né, usar ali o material com a qualidade técnica em 3D. Ah, mas porque eles sabiam que estava dando um trabalho grandioso em 3D, por que não cancelaram? Porque iria se tornar um marco na franquia de acordo com eles, mesmo dando aquele trabalho tremendo. Daí o projeto foi fluindo até que em 13 de agosto de 1982 o filme já estava disponível nos cinemas dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil a gente teve que esperar, principalmente a galerinha dos anos 80, já que o material demorou cerca de 3 anos para chegar aqui no Brasil e o filme só ia ser liberado quando chegasse, chegando apenas em 1985. A história começa na mesma noite dos eventos do filme anterior, com um casal velho besta genérico só pra servir de amolar o facão do Jason. Aí eles enrolam que só, vai morrer ou não vai, mas Jason diz sim, e o primeiro é esse peão que depois dá uma bela de uma cagada, tomando no meio dos peitos. Já a dona Florinha, sabendo do assassino todo pela região, dá a sorte de eu conhecer o próprio pessoalmente. Aí no dia seguinte, é dia da gente conhecer o jovem genérico da vez, um casal furo, um funfante, outro casal doidão, o gordinho traquino, a estrelinha da Cota e Plies, o sem pescoço e sua namorada que dispensa ele toda hora, Chris. Eles estão indo passar um fim de semana no rancho ali perto de onde tudo aconteceu na noite anterior. Aí Chris fica desconfiada de tudo ao redor, onde a gente descobre que há 2 anos atrás ela estava fazendo não sei o que no mato, quando um perturbado deformado virado na gota apareceu e agarrou ela. Aí botaram na cabeça de Chris que foi tudo um sonho e tá lá ela desconfiando de tudo ao seu redor. Quando um abre um armário, eu sente. O gordinho já foi de Vasco. Não, é que ele é um menino muito travesso. Aí pra aprontar mais, em vez de fazer compras mais a estrelinha da Cota e Plies, e arruma encrenca com uma gangue de motoqueiros, onde tentam escapar dali, mas com a burrice deles derrubam as motos dos meliantes e saem varados dali. Mas os valentões não deixam barato, seguem eles até o rancho e planejam se vingar, botando fogo no celeiro. Só não botam porque a vingança é do Jason e manda tudo pro buraco puro. Volta para os jovens, onde o gordinho do mal tenta seduzir a chatinha, não consegue e olha pra câmera. Aí o fumador sai pra soltar um excremento, quando alguém balança o banheiro e assustado, ele sai levantando as calças sem se limpar.
Oxe, meu Deus, essa coisa horrorosa, meu Deus. Fica imaginando ali o chocolate que ficou no meio da cueca dele. Se é que ele usa cueca, né? Também nem sei. O gordinho surge novamente pra dar um medo na metidinha pra deixar ela mais indignada ainda. Mas eu não vou dizer que o gordinho é um personagem genérico, porque ele foi de extrema importância para o universo de Sexta-feira 13. Já que foi ele quem apareceu pela primeira vez aqui no filme com a máscara de rock que o Jason levaria em torno de seus filmes. Pelo menos alguma coisa o traquino serviu aqui no filme, tirando o resto. Aí depois que levou o fecho da estrelinha da Cotton Place, ele sai pra passear e conhece o pós-vida. Pra logo em seguida, Jason dá as caras com seu novo visual e meteu um arpão no olho da Cotton Place, que não é mais um rostinho feliz. Lá na casa, um casal já tinha terminado de procriar, quando um deles sai pela casa plantando bananeira e recebe uma lanhada perversa no meio do corpo, uma coisa horrorosa. Mas na vida da mocinha, a criatividade acaba quando o Jason apenas mete o Gumi por baixo dela, igual o do Kevin Bacon do primeiro filme. E já que estamos nesse mata-mata, né, vamos continuar, porque a matança ela continua, mesmo esse título aqui sendo do sétimo filme dessa franquia, uma referência futurística. Quem querer entender. O fumador de ervas vai checar a caixa de energia e Jason aproveita e joga ele em cima do seu barro eletrocutado. E a peguete dele tem seu bucho perfurado por um negócio lá que mexe brasa. Daí, como é costume nessa saga, o casal principal que passou o filme todo enchendo linguiça volta pra casa e percebe que tem algo errado. Mas o pescoço afundado descobre tudo da pior forma quando Jason espreme a cabeça do boneco. Tão feio que dá até dó. Daí, menino, que 3D fuleiro é esse, hein? O 3D desse Mac é tão tosco, mas tão tosco, e dá pra ver que é um boneco e dá pra ver a linhazinha ali que puxa o olhinho pra fora assim, que o Jason espreme o coco do homem. Mas essa protagonista é porra louca. Derruba uma estante de livros no Jason, dá uma facada na mão e na coxa, uma virada na cabeça, tenta atropelar o bocó, sentada na cara, pasada na nuca, tenta enforcar o vilão que se reergue e manda um sorrisinho medonho, coisa linda de papai. E quando parece que vai tudo acabar mal, surge o líder dos motoqueiros que ninguém lembrava mais, só pra morrer de verdade agora. Mas pelo menos aparece na hora certa, onde Chris pega um machado e mete na cara do vilão. E no final, como sempre, pega um barquinho, vai para o lago e vê o Jason Reese pela janela, quando do nada surge a Pamela Voorhees do lago e leva Chris para as profundezas do mesmo. Agora, se a gente pensar bem, né, aquela licença poética, né, que a gente tem que fazer de vez em quando. Não tem sentido a Pamela Voorhees, porque a Pamela Voorhees morreu fora do lago, e outra. Ela teve a cabeça arrancada, que ela aparece inteira, e outra também. Os personagens não conhecem a mitologia dela, não sabem nem quem é o Jason, não sabem nem quem é a Pamela Voorhees, como é que eles iam sonhar com amor? Bom, resumindo, não tem sentido, porque esse filme aqui não tem sentido, ele é uma canaiação. Mas, como a gente já sabe, era tudo um sonho, e Chris é levada enquanto o corpo de Jason é mostrado no chão, morto no celeiro. Enquanto ele não ressuscita no próximo filme, vamos ficar agora com as curiosidades. Bora. Como a gente já sabemos, o plano dos realizadores inicialmente era manter a personagem da Jimmy, do filme anterior, como a protagonista seguinte em todos os filmes. E a ideia para esse segundo filme, caso ela se tornasse uma Final Girl nas sequências, era ela ser perseguida pelo Jason em um hospital psiquiátrico, assim como funcionou em Halloween 2. Mas como a atriz Anne Steele acabou desistindo, né, de participar do segundo filme, acabou a produção metendo mesmo a atriz que fez a Chris aqui com aquele draminha aleatório dela com o vilão no passado, só pra trazer algo emotivo que no final não trouxe nada. Mas a ideia mesmo dos realizadores era algo bem pesado pro vilão, já que eles queriam que no terceiro filme ele fosse um tipo de abusador. Assim eles matariam o Jason aqui de uma vez por todas e ele não voltaria mais. Mas a ideia acabou sendo negada, porque se eles fossem dar sequência a outros filmes da franquia, que foi o que aconteceu futuramente, eles não iriam poder trazer o Jason de volta. Então negaram e ficou por isso mesmo. Como vocês sabem, o dublê do Jason no filme anterior foi o Steve Dorff. Mas olha que povo ousado. O Steve Dorff queria dar continuidade ao seu papel como dublê do Jason, só que a produção tinha mudado de locação. Eles gravavam lá em Nova Jersey, né? E acabaram mudando lá pra Califórnia, né? Como eu falei, pra ficar perto dos profissionais de Hollywood, graças ao 3D. Então, o que é que eles falaram? Pô, Steve Dorff, se você quiser participar do filme, você vai ter que pagar sua hospedagem em um hotel na Califórnia. A gente não vai pagar, vai povo ousado. Ainda bem que o Steve Dorff renegou essa ideia e acabou não participando do filme, o que o papel acabou indo para o Richard Brooker. Inclusive tem toda uma habilidade ali em realizar cenas perigosas. O único problema era que Richard, ele era bem magro, então tiveram que usar vários enchimentos ali pro corpo dele para ele parecer brucutu, mais forte. A ideia da máscara de rock para o vilão veio da ideia do supervisor Marty J. Stockford, pois ele era fã, né, do esporte rock no gelo e vivia levando numa sacola vários objetos desse esporte. Então, um certo dia, né, ele levou essa sacola, né, provavelmente para o estúdio, e quando tirou uma das máscaras, o diretor Steve Miner olhou assim com os olhos brilhantes e provavelmente a reação dele deve ter dito assim: é essa mesmo que eu quero. Bom, né, acho que foi essa a reação dele, né, eu não sei, tava lá pra saber. A morte da mocinha na rede foi uma clara homenagem à morte do Kevin Bacon, o personagem do filme original. A diferença é que aqui ela tá numa rede, e lá era numa cama. Uma homenagem tão clara que até o sangue pingando no início ali antes dos personagens morrer ambos é idêntico.
Já a homenagem para o Tom Savini fizeram em uma revista que a mocinha estava lendo antes do sanguinho cair lá na revista e ela ser perfurada. Embora pareça que as gravações desse terceiro capítulo foram feitas durante o clima do verão, não foram feitas no inverno, tanto que tiveram que usar filtro e inclusive nas gravações feitas à noite, a parte da edição lá teve que cortar bastante as cenas, pois estava saindo a fumacinha do frio da boca dos atores, então boa parte eles tiveram que dar uns certos ajustes, cuidado. Como a franquia tinha se tornado famosa, para que detalhes do enredo não fossem expostos, a produção teve que usar ali um título falso, chamado Crystal Japan, que foi uma homenagem às músicas do David Bowie, pro filme de Sexta-feira 13 durante as filmagens. Como vocês viram, Sexta-feira 13 parte 3 deu passos importantes nessa franquia, já que serviu ali para desenvolver mais as habilidades do vilão do Jason, né, como agilidade, super força, né, além de também apresentar a máscara de rock, que foi uma marca que ficou perdurada durante todos os filmes da franquia Sexta-feira 13 e até hoje é um marco para essa saga. Mas, infelizmente, na minha perspectiva, até agora, esse é o pior capítulo dessa saga, já que é basicamente um copia e cola, como se você pegar o primeiro, o segundo filme e juntado nesse aqui, com um grupo de jovens genéricos mais aleatórios e genéricos possíveis, até mais do que os anteriores, se é que ambos também, basicamente a mesma coisa, resumindo, nenhum dos jovens de nenhum filme deles aqui tem algum certo desenvolvimento, a não ser lá na frente. E dessa vez, inclusive, tem muito mais personagens pra gente torcer novamente pro vilão. Além de uma falta de incoerência tremenda do roteiro, que dessa vez tá muito mais cheia de furos. Mas eu tenho certeza absoluta que, de primeira, o pior ponto desse filme aqui, que eu já havia mencionado, é a tecnologia 3D desse filme, que é tosca. E é um problema tão grave nesse filme que, como vocês sabem, os realizadores estavam muito mais preocupados com o que iam jogar na nossa cara do que com a própria atuação do elenco. Como se esse terceiro filme fosse virar um filmaço, fosse ser um filmaço. Não chega nem na mediocridade. Além também que, apesar da falha tremenda e da ideia 3D tosco desse filme, foi um trabalho muito grande que deu para os realizadores. Não posso esquecer também de mencionar as mortes desse filme, que eu achei as mais fracas, né? Esse terceiro capítulo tem as mortes mais fracas até esse momento. Tudo bem, qualquer coisinha mesmo, só pra ir um por um. Aliás, é um porre de um filme chato. Inclusive, eu percebi uma certa... O filme tava muito lento em muitos momentos, pra mim, tão chato que tava. Vou contar com as mortes dele também, são muito capenga, aí fica uma qualidade muito distorcida. Eu entendo e compreendo que tem muita gente que gosta desse terceiro filme, mas até agora, pra mim, não foi meu caso. A bilheteria comparada ao filme anterior já foi um ponto bem positivo e alto do filme, já que fez cerca de 36,7 milhões de dólares mundialmente, né? Provavelmente por causa do 3D que o filme tem, então, além de ter sido um filme caro, também, né, conseguiu ali manter uma bilheteria ok. Obviamente necessitava muito mais, mas estava ok. E isso foi um tipo de pilar que despencou ali para uma próxima sequência, que quebraria a tradição anual, chegando apenas 2 anos depois desse terceiro capítulo, e que, pelo que a gente sabe até o momento, serviria como um capítulo final para essa franquia, mas que só veremos no próximo capítulo, na próxima semana. Se tudo der certo, né, obviamente, porque teve uma semana aí que eu não postei recapitulando a saga, porque não deu muito certo, tava focado nas críticas do canal, mas a gente vai fluindo gostosamente conforme a dança. E a nota que eu dou ao filme Sexta-feira 13, parte 3, é a nota 3. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para você estar recebendo novos vídeos novos sempre. Só lembrando que tem vídeos novos todo domingo, né, meio-dia, e toda quarta às 6 horas da noite. Ajudem o canal a crescer cada vez mais, porque eu sei que tem muita gente que assiste, meus vídeos, então vocês param de recapitular a saga, mas esquece de dar like, esquece de comentar, porque se você comenta, se você der like, se você se inscrever, eu vou saber que você está gostando do quadro, e eu vou poder estar trazendo outras franquias diferentes, porque eu pretendo esse ano trazer muito mais vídeos sobre franquias. Eu sei que vocês gostam, e sei que o público do canal que mais se interessa por esses quadros, então vão fazer na parte de vocês, eu faço a minha, porque também esses vídeos dão um trabalho da gota para fazer, né, é muitos dias de roteiro, escrevendo roteiro, muitos dias de pesquisa, muitos dias de edição, é todo um desgaste mental tremendo. E se você fizer a parte de vocês, eu vou saber que vocês estão gostando muito e vai estar me ajudando também a crescer cada vez mais. Mas é isso, um beijo, muito obrigado, até a próxima e tchau!